Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que está disponível no Google Play Store para Android, que é um agregador de podcasts de direita, podcasts conservadores. Também siga o perfil do Twitter Astronave Sonora, que dá sempre a notificação lá do episódio do seu podcast favorito que saiu lá no aplicativo. E você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito lá no aplicativo, mas também pode baixar para ouvir depois, lá mesmo do aplicativo. Então vale muito a pena baixar, tem muito podcast bacana por lá, além aqui do ZetãoCast. Outro aviso que eu queria dar é o seguinte: o ZetãoCast está indicado ao Gabinete do Ódio Awards 2019, que é uma brincadeira, é uma votação que escolhe aí, tem várias categorias lá, é como se fosse ali o Oscar. E o ZetãoCast ele está indicado na categoria podcast de baixo orçamento. Então, aí eu vou deixar o link aí para votação no caso esse podcast for aí lá no YouTube, vai estar no primeiro comentário fixado, vai estar o link para a votação. E atenção, a votação vai até às 11h59 da noite do dia 9 de dezembro. Então tem até lá para votar. Passou meia-noite do dia 10 de dezembro, acabou, não pode mais votar. Porque no dia 13 de dezembro vai ter uma live que vai anunciar os vencedores do Gabinete do Ódio Awards lá no canal do Code Hack, o canal secundário dele. Então vai ter uma live no dia 13 de dezembro, uma sexta-feira 13, que vai começar aí às 8 da noite. Aí vai anunciar os vencedores do Gabinete do Ódio Awards. Então vamos lá, votem lá. Lá o ZetãoCast está indicado na categoria podcast de baixo orçamento. Então votem lá, ajudem lá nessa brincadeira. Então fique aí com o episódio do ZetãoCast. Bem, o tema desse episódio é o seguinte: viralizou um vídeo do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que ele estava lá na final da Libertadores, né, entre Flamengo e River Plate. Ele estava lá no jogo na final, ali depois ali no jogo, o Flamengo ganhou lá, e todo mundo comemorando lá em campo. E aí o Witzel foi lá ajoelhar lá adiante do Gabigol, né, um atacante lá do Flamengo que fez os 2 gols que deram o título ao Flamengo. Só que o Gabigol ignorou completamente o Witzel, né? E aí o vídeo viralizou. E cara, esse gesto do Gabigol é impressionante. Cara, olha, o Gabigol, além dele ser assim, eternizado pela torcida do Flamengo, ele tinha que ser eternizado pelos isentões, porque ele conseguiu unir esquerda e direita para tirar sarro do Witzel. Porque assim, o esquerdista odeia o Witzel por causa dessa coisa que ele promove aqui no Rio de Janeiro, essa coisa de combate ao crime organizado. E a direita odeia o Witzel por causa das trairagens que ele fez com o presidente Jair Bolsonaro, principalmente no tocante ao querer envolvê-lo no caso aí da morte da vereadora Marielle Franco, que o Witzel está fazendo de tudo para envolver aí o Bolsonaro, a família Bolsonaro nesse caso. Então, esse gesto aí do Gabigol a ignorar o Witzel conseguiu unir a esquerda e a direita nessa, né? Todo isentão adora isso, né? Mas enfim. Mas assim, ainda falando sobre o Flamengo, é o seguinte, né? Estavam a um lado, aconteceu outro negócio, né? Aí, dessa vez, também esquerda e... Aí no caso, velha esquerda e nova esquerda acabaram reclamando sobre a coisa que eu vou falar aqui agora. É o seguinte, né? Tava lá durante o voo do Flamengo, de volta aqui pro Brasil, de volta aqui pro Rio de Janeiro.
Aí encostou ali perto ali do avião que o Flamengo tava, a delegação do Flamengo tava. Encostou ali um caça da FAB, né, da Força Aérea Brasileira. E aí o piloto lá do caça foi lá, deu uma mensagem lá no avião, né, do Flamengo. Aí falou assim, né? A FAB da Força Aérea Brasileira dá aí as boas-vindas ao Flamengo, campeão da Libertadores, né, em nome do presidente Jair Bolsonaro. Aí isso foi o suficiente para o pessoal da velha esquerda e da nova esquerda começaram a reclamar. Aí, tá querendo mostrar Bolsonaro, não sei o quê. No meio do voo lá do Flamengo, isso aqui para ficar se querendo se mostrar, que não sei o quê, não sei o que lá. E começou aí com esse tipo de bobagem. Então, como comentei sobre isso pelo seguinte, né? Essa questão aí de políticos usarem aí do futebol por pura demagogia. Isso aí é uma prática que vem desde muito tempo. Desde que, sei lá, pelo menos desde que eu entendo por gente. Aliás, que muita gente se entende por gente. Que políticos, falando aqui do Brasil, eles se aproveitam do futebol aí para se promoverem. E aí teve uma matéria do El País que mostrou o seguinte, né? Falou assim, olha, que agora o Flamengo é o novo símbolo da extrema-direita, né? Dos vários símbolos que aparecem agora é o Flamengo, rapaz. Que é o novo símbolo da extrema-direita. Porque, justamente o seguinte, porque eu falei do Witzel, né? Ele aparece nos jogos do Flamengo, às vezes, tá lá no meio da torcida. Eu falei que tava lá na final da Libertadores, lá em Lima. Ele tava lá e tudo mais. Só que aí dizem que, na verdade, ele não é flamenguista, ele é corintiano. Olha só. E, claro, o pessoal, né, os esquerdistas do El País, né, que é o El Esquerdis, né, que eu chamo, eles consideram o Witzel como extremista de direita, porque justamente ele é odiado pela esquerda, como falei, por causa da questão do crime organizado, de combater o crime organizado. E que, na verdade, o Witzel, na questão política, é uma negação, enfim, tem muito, no governo dele, muita gente de esquerda no governo dele. E aí, claro, tem que implicar com o presidente Bolsonaro, porque é o seguinte, ele esteve aí num jogo do Flamengo, junto com o Moro, com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando o Flamengo foi jogar em Brasília. E esse episódio foi emblemático, porque é o seguinte, foi ali no olho do furacão da tal da Vaza Jato, daquelas matérias do The Intercept, que aí o Glenn Greenwald vinha com aquela coisa de que não, agora já era pro Moro, já era pro Dallagnol, não sei o que, e que muita gente não levou a sério, né? Aquela mensagens trocadas, não sei o que. Muita gente não levou a sério, mas exceto o Gilmar Mendes, né? Que está usando isso, querendo usar para anular os processos do Lula. E aí foi muito importante isso, né? Tanto o Bolsonaro quanto o Moro foram ovacionados lá no estádio de Brasília, estádio Mané Garrincha, onde o Flamengo estava jogando. E isso foi importante. E também o Bolsonaro foi lá, quando ele foi uma viagem na China, ele entregou lá pro ditador chinês, do Xi Jinping, uma jaqueta do Flamengo. E aí, mas só que é o seguinte, né? Todo mundo sabe que o Bolsonaro, ele é botafoguense aqui no Rio, e em São Paulo ele é palmeirense. E aí, tá naquela coisa. Ele tá usando aí do Flamengo, que ganhou aí o Campeonato Brasileiro, ganhou a Libertadores, é o melhor time do Brasil no momento. Aí tá usando da imagem do Flamengo. E aí seria uma demagogia, tá usando o Flamengo, não sei o que. E aí compara na época do regime militar que o presidente Emílio Gastazzo Médici, ele ia para jogos do Flamengo quando ele era presidente. Ele é flamenguista, todo mundo sabe. Ele ia para jogos do Flamengo, tem imagens lá do presidente Médici lá em jogos do Flamengo, em clássicos lá no Fla-Flu, essas coisas. Ele está sempre lá presente no Maracanã. E também aquela coisa da época
quando a seleção brasileira conquistou o tricampeonato mundial em 70. E aí sempre tá lá nos livros de história falando, vejam bem, como a ditadura usava do futebol pra não sei o que, pra ali usava da seleção de 70, pra, ali aquela coisa pra esconder as torturas e perseguições. Isso tá sempre presente no livro de história. Aí, pegando aquela coisa, né? O esquerdista sempre ele vai dizer, olha só, o Witzel, o Bolsonaro, o Médici lá no passado, eles usavam do futebol para ser de uma forma demagógica, para eles se mostrarem, para se aproveitar, no caso aí do Flamengo, do momento do time, a seleção brasileira conquistou o tricampeonato mundial, se aproveitavam desse momento para esconder ali as besteiras que fazem, ali, toda aquela coisa, incentivando ao pão e circo. Né? Sempre o esquerdista ele paga de crítico. Isso todo mundo sabe. Entretanto, os próprios esquerdistas, principalmente aí do pessoal do jornalismo esportivo, eles omitem do seguinte: agora ninguém fala nada pelo fato do Lula dar um estádio para o Corinthians, que é o clube lá que ele torce. Ele deu um estádio para o Corinthians para fazer a abertura da Copa do Mundo 2014. E o Corinthians está pagando até hoje esse estádio. E pior, foi construído com dinheiro roubado, com dinheiro lá que foi descoberto lá pela Lava Jato, dinheiro do Petrolão, dinheiro da Odebrecht, repassado pela Odebrecht. Ou seja, olha só o tamanho da encrenca, mas não falam nada. E também, claro, não se questiona o porquê do Lula trazer, né, a Copa 2014 e as Olimpíadas 2016 aqui pro Brasil. Isso aí não é incentivar pão e circo também? E a gente tá pagando essa conta até hoje? Mas enfim, isso aí não falam. E também, falando ainda do Corinthians, teve também no passado, nos anos 80, teve lá o caso da democracia corintiana, que foi lá, um dos líderes foi o Sócrates, que foi um dos grandes jogadores que o Brasil teve, mas ele era um esquerdista, ele era um comunista, isso é provado. E que é o seguinte, né, na época lá do regime militar, aquela coisa toda, e teve esse movimento lá, democracia corintiana, que é louvado até hoje por jornalistas como o Juca Kfouri. E que é aquela coisa, né? Mas só que, como toda democracia por um esquerdista, é democracia peronomútil, né? Era uma panelinha ali do pessoal, né? Tinha lá o Sócrates, o Casagrande, né? O comentarista da Globo, né? Hoje em dia, entre outros. Aí falam, né? Sempre é louvado esse movimento. É um movimento aí né, do futebol, mas aí tinha lá protesto lá, uma forma de protesto contra a ditadura, ponto. Então, só que era uma panelinha dos jogadores ali, quem tava fora dessa panelinha, simplesmente eles pediam a expulsão do clube. O Emerson Leão, né, ex-goleiro, foi técnico aí da seleção brasileira um tempo. Ele fala isso, né, fala que ele era goleiro do Corinthians na época e falava que estava fora da panelinha do Sócrates, pediam a expulsão do time. Era assim, aquela coisa. Os esquerdistas usando do futebol, usando do Corinthians, que nem vivia ali um grande momento, nos anos 80, 70, 80, assim, ganhava ali Paulista, as coisas assim, mas, por exemplo, hoje em dia o Corinthians tem Mundial, tem Libertadores, tem muitos brasileiros, mas né, anos 70, anos 80 ali, o Corinthians não vivia um grande momento. Mas tinha lá o Sócrates como ídolo. E né, os esquerdistas lá, provavelmente na questão cultural, aproveitaram do Corinthians, que assim como o Flamengo é um clube de massa, e aí os artistas promoviam esse movimento de democracia corintiana. Artistas de esquerda, claro, né? Então havia isso aí, mas aí não falam nada. E aliás,
teve um jogo do Corinthians em 1982 que eles entraram em campo com a camisa assim, o Corinthians entrou com a camisa dia 15 vote. Foi dia 15 de novembro de 82 que foi a eleição lá para governo de São Paulo. E estavam fazendo candidatura, estavam fazendo ali propaganda por Lula. O Lula, quando ele se candidatou a governo de São Paulo, lá em 1982. Porque em 1982 foi quando aí foi liberada aí as eleições diretas para o governo do estado. No caso, né, aqui para presidente foi só em 1989. E olha só, né, essa época, né, fazia essa relação, né, Lula, Corinthians, PT, essas coisas não vem de hoje, né? Veio lá dos anos 70, dos anos 80. E aí não falam nada dessa época. E aí só porque tá lá o Bolsonaro, tá lá falando, tava torcendo pro Flamengo na final da Libertadores, não sei o que. Aí tá lá o Witzel lá com a torcida do Flamengo, não sei o que. Tá se aproveitando do bom momento do Flamengo. Sim, é sim uma forma de demagogia. É sim. Mas é muita hipocrisia o esquerdista omitir o que o Lula fez. Nessa questão, né, de aproveitar do Corinthians ali, aí dar estádio com dinheiro roubado, e aproveitar dessa questão, no caso lá nos anos 80. Mas enfim, aí fica esse questionamento, né? Aí chamar aí a Bolsonaro de demagogo, não sei o que, aproveitando aquela coisa. Que ficam falando muito do Bolsonaro assim, ele fala aquelas bobeiras lá para desviar foco. Ele fala assim, aquelas mitadas, né, tramontinadas, que acabam horrorizando tanto a velha esquerda quanto a nova esquerda. Aí eles acabam... aquilo ali para desviar foco, para esconder a corrupção dentro do governo Bolsonaro. Eu quero saber qual foi o esquema de corrupção até hoje, né? Mas enfim, aquilo ali é para impor a ditadura, enfim, fazem um monte de coisa. Mas então é isso que ficam falando, o Bolsonaro tá sendo demagogo, se aproveitando do Flamengo, não sei o que. Aí ele tava lá também na final da Copa América, que teve aqui no Brasil, que o Brasil ganhou. Tava lá no meio dos jogadores, levantou a taça e tudo, tava lá com a taça. Aí olha só, a taça querendo aí, aproveitando, querendo popularidade, querendo se mostrar. Ele tava também no jogo do Santos, quando ele tava em Santos, tava lá um jogo lá do Santos também tava, o pessoal também reclamou. Enfim, o Bolsonaro é assim, ele vai realmente para estádio de futebol, realmente, e ele é muito popular, porque, é claro, os blocos petistas vão estar lá. Bolsonaro é vaiado no Maracanã, Bolsonaro é vaiado na Vila Belmiro, Bolsonaro é vaiado no Mané Garrincha. Aí a imprensa, que sempre paga de isenta, fala, não, entre aplausos e vai, Bolsonaro foi lá, estava na Vila Belmiro, estava no Maracanã, não sei o que. É assim a coisa. Mas assim, a questão do futebol, que é assim, não, queira ou não, é o esporte mais popular do Brasil. Realmente é uma coisa que transcende realmente o esporte, né? A questão meio que assim do fanatismo e infelizmente até das brigas de torcida e tal. Tem essa questão aí do futebol e não há ambiente mais democrático do que o estádio de futebol. E por isso que, né, políticos aí usam do futebol aí com, assim, para se mostrar, para serem demagogos. Mas aquela coisa, é como eu falei no episódio 11, né, a conveniência da demagogia. O Bolsonaro tá lá ele tá lá dando mensagem lá pro avião do time do Flamengo. Isso aí é demagogia. Agora o Lula dá estádio pro Corinthians,
Isso aí não é demagogia. Trazer a Copa do Mundo e a Olimpíada aqui pro Brasil não é demagogia. É essa conveniência. Então é isso que eu quis dizer nesse episódio. Então, muito obrigado por ouvirem e até a próxima.